uma live. Aqui é a Angel. Mais uma vez, estou ao vivo com vocês a cores. E eu estou muito feliz de estar aqui. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera, gente. Só um minutinho. Vamos arrumar. Ok? Sejam muito bem-vindos à live. Todos vocês que estão entrando agora. E também aqueles que vão assistir logo mais. É um prazer estar aqui. Eu sou a Angel. Eu sou uma mentora. Sou coach espiritual e também evangelista. Para vocês que não conhecem meu canal Tô Ligado em Cristo, que fica lá no Instagram. Tenho também no YouTube, tô começando a ativar isso agora. É um canal feito para ajudar você a ser próspero, abundante, ajudar você a ser fortalecido espiritualmente e também mais conectados com Deus através da Bíblia, que é o manual de instrução divino. É um prazer ter vocês aqui. E hoje o tema vai ser como ter uma mentalidade de um campeão. Isso, como é que a gente pode ter a mentalidade de um campeão? E assim, conquistar as coisas que a gente quer na vida, inclusive organizar nossas finanças, porque tem tudo a ver com mentalidade, gente. Mais com mentalidade que qualquer outra coisa, sabia disso? E assim, algumas orientações aqui no geral. Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo uma live dupla aqui, ó. Eu tô no YouTube e eu tô no Instagram ao mesmo tempo. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, tá? Porque assim, tem hora que eu vou olhar um pouquinho para baixo porque eu tô na tela aqui do computador. E antes de começar todas as lives, eu sempre começo com uma oração. Por que eu começo com uma oração? Porque assim, gente, eu procuro fazer tudo sobre a direção de Deus, com todos os defeitos e falhas humanas que eu tenho, porque a Angel aqui não é perfeita não, tá bom? Mas eu acho que buscar a Deus, ele é o princípio de todas as coisas, em tudo que a gente vai fazer. Então, principalmente para ensinar, né? Principalmente para ensinar. Porque isso é algo que é uma responsabilidade muito grande, não é mesmo? E eu não quero aqui falar abobrinha. Eu quero falar aquilo que está de acordo com o manual. Deixa eu pegar aqui. O manual de instrução divino, que é a Bíblia. Que isso daqui é a minha regra de fé. É aquilo que eu pratico, tá? Então, é o que orienta as pessoas, beleza? Então, deixa eu começar aqui com uma oração. Pai bendito, Pai de amor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, Pai, por essa oportunidade. Através da internet, Senhor, de estar aí falando com públicos diferentes, pessoas diferentes. E, Pai, não sei onde elas estão, não sei onde elas se encontram, mas o Senhor as conhece, assim como o Senhor me conhece. Te agradeço, Senhor, por esses canais na internet, seja YouTube, Instagram, Facebook, o que seja, que tem possibilitado, Senhor, alcançar pessoas em locais que eu nem imagino, Pai. Então, Senhor, que a Tua palavra seja disseminada através da minha vida, Pai, e que eu possa ajudar as pessoas, Pai, a estarem mudando a mentalidade para o Senhor, a estarem mudando a forma de pensar, Pai amado, e que isso venha trazer, Pai amado, paz em casa, que isso venha trazer prosperidade, Pai amado, que isso venha trazer abundância na vida dessas pessoas. E, principalmente, abundância na área espiritual, porque o que a gente precisa é estar perto de Ti, é saber mais de Ti para que as outras coisas ocorram. Senhor, me ajuda e que o Senhor esteja trabalhando na vida dessas pessoas que estão assistindo essa live, Pai amado. Ajuda, Senhor, com os bloqueios que tem, a quebrar esses bloqueios, Pai amado. Ajuda-os a sentir amadas por Ti. Ajuda-os a ouvir a Tua palavra. Ajuda-os, Senhor, a estar perto de Ti. É o que eu te peço e te agradeço no nome poderoso de Jesus, Pai bendito. Amém. Tudo bem. Vamos lá, tá? Belezinha? Orientações aqui é o seguinte, olha, papel e caneta na mão, que isso é sempre importante. A live vai ficar gravada, então vocês vão poder, inclusive, voltar para poder anotar. Eu falo rápido, tenho muito conteúdo para passar. Essa é uma live que é para durar estourando 1 hora. De 45 minutos a 1 hora, eu vou tentar ser bastante concisa, tá ok? Bora lá, então. Ai, uma coisa, bebo muita água, viu, gente? Porque eu falo muito. E preciso. Então, como ter a mentalidade de um campeão ou de uma campeã? Eu postei hoje, lá no Instagram, com relação a Bia, que ganhou a medalha de ouro no judô. E assim, gente, é muito interessante uma coisa. Eu assisti, inclusive, a luta. E eu percebi na Bia, assim, uma fortaleza incrível.
Inclusive, né, ela foi para a final com uma israelita. E os israelitas, eles são muito conhecidos, né, nessa questão de luta. Eles são muito bons nisso porque eles treinam muito. E foi interessante observar a feição da Bia. A feição dela, porque você imagina todo o estresse. Você imagina aquelas pessoas em cima. Gente, o quanto que as pessoas ficariam nervosas. Por mais profissionais que elas são. Mas ali o que foi que aconteceu? O rosto dela estava assim como que impassível. Ela estava muito mais tranquila. Sabe quando assim tudo está sob controle? A mente dela estava sob controle. Ela estava sob uma pressão ferrenha ali, não é? E vale a pena, gente, quem não assistiu, vai lá no YouTube, dá uma caçadinha. Vale a pena, são só 4 minutos de luta. Então ela estava assim, impassível. E a adversária dela demonstrou em mais momentos, assim, uma ansiedade muito grande. Ela não demonstrou um controle emocional, um controle dos pensamentos, da mente, como a Bia mostrou. Não. A Bia estava, sabe, como quem diz, intocável, focada naquilo que ela tinha que fazer. E uma das coisas que eu mais gostei dela foi o seguinte, que no final, eu assisti a reportagem, o repórter perguntou, e vem cá, mas como é que foi pra você lá, né, no tatame? Mais ou menos assim que ele perguntou. E sabe o que foi que ela respondeu? Eu apenas fiz o que eu tenho praticado todos os dias. Eu vou repetir essa frase, que é importante. Eu apenas fiz tudo o que eu tenho praticado todos os dias. Olha isso. E o que ela tem praticado, o que ela tem treinado? E não é só a parte física, ela tem é a mentalidade que é o principal. Porque, gente, você pode ter todas as habilidades, você pode ter todas as ferramentas. Se você não tem um controle, um domínio aqui, você... Tá? E aí, eu fiquei pensando, eu vou trazer isso daqui na live de hoje. Por quê? Porque eu quero falar a respeito dos nossos sabotadores. Rapidamente, a respeito de 10 sabotadores, que é o que nos atrapalha. Porque nós precisamos ter a informação. Não é? Assim como ela teve informação, porque olha, ela teve informação, a Bia teve informação, ela colocou essa informação em prática todos os dias, tanto mentalmente quanto fisicamente. Ela colocou em prática o que tinha que ser colocado, gente. Então, quer dizer, quem ganha medalha de ouro nas Olimpíadas não é à toa, porque tem todo um treinamento. Treinamento da mente, treinamento físico, tem todo um treinamento. Sabe? Então, assim, é importante que a gente venha e aprenda. E aí, como aplicar isso? Como aplicar isso na nossa vida? Eu vou falar aqui um pouquinho, porque o nosso tempo de live ele é muito curto, não dá para desenrolar. Esse tipo de assunto eu aprofundo na mentoria, eu no controle das minhas finanças, lá que eu vou ter condições de desenrolar. E aqui vai tudo muito rápido, tá? Mas vai anotando aí, você tem papel e caneta na mão. É bom que você anote. Vixe, tá sujinho. Eu sem óculos não sou nada, gente. Peraí que o negocinho aqui tá sujinho. Tá meio sujinho. Deixa eu ver se melhorou. Mais ou menos. Deixa eu ver se dá. Dá. Deu. Tá. Beleza. Então, a gente precisa prestar atenção no que está na nossa mente. Porque, deixa eu dar uma explicação aqui para vocês. Primeiro, nós temos um período na nossa vida que é o período de formação. Qual que é o nosso período de formação? É do 0 até os 12 anos de idade. E tem outras coisas aí também. Não é somente a nossa formação, ou seja, a educação que a gente recebe em casa, na escola, mas assim, principalmente a formação em casa com a família, que esse é o principal. E por que eu digo isso, né? Porque ele é a base, óbvio. Pai, mãe, educador, quem seja lá que cuida da gente, eles são a base de tudo. Muito bem. Mas também tem a questão da nossa personalidade. Não vai ter tempo de falar sobre isso aqui. Na mentoria, eu no controle das finanças, eu tenho condições de falar a respeito disso. Porque não é só a gente chegar aqui e falar assim, não, é o seguinte, ó, o seu dinheiro você faz assim, você faz assado, você investe assim, ou você pega aqui. A gente tem que trabalhar uma base antes. Se a gente não tiver essa base antes, nada vai funcionar na nossa vida, tá bom? Por isso que eu tô explicando isso. Então, o que acontece? Lógico que tem também a questão da personalidade da pessoa. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Existe até, só para vocês saberem, 4 personalidades básicas
que é sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E nós todos temos essas, um pouquinho de cada um, só que tem aqueles que prevalecem mais, tá ok? E dependendo do tipo da personalidade da pessoa, tem alguns sabotadores que eles são mais presentes naquela personalidade. E depois eu vou falar um tiquinho quando eu comentar sobre os sabotadores. Muito bem. Mas aí o que ocorre? A pessoa, cada um de nós tem a nossa formação e tudo mais. E aí tem várias frases que vêm na nossa mente e que muitas vezes a gente não tem ideia. Não tem ideia. E são frases que são formadas na mente da gente. E elas são formadas pelos nossos pais, pelos nossos educadores, mas principalmente pelos nossos pais. Pelo meio onde a gente vive, ok? E aí vão ficando essas coisas lá no cérebro e que vão moldando a gente. E algumas delas, inclusive, não são verdadeiras. Aliás, o ser humano ele tem uma tendência, por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu, como cristã, eu falo isso, gente, porque o meu canal Tô Ligado em Cristo, né? Ele é um canal cristão. E mesmo para quem não é cristão, precisa entender isso. Nós temos uma natureza pecaminosa, porque nós vivemos num mundo caído por causa lá do pecado de Adão e Eva. Então, por causa disso, a gente tem uma tendência maior a pensar de forma negativa, uma tendência maior a praticar o mal do que praticar o bem. Ai, como é que pode ser isso se nós fomos feitos pelo Deus Todo-Poderoso? Nós temos, assim, ao mesmo tempo, né, é uma dualidade aí. Ao mesmo tempo que a gente tem o sopro de vida dentro de nós, porque Deus é quem sopra nas narinas do fôlego de vida, Ele quem dá a vida. E nós temos tudo que é bom que vem do Senhor. Nós temos a raiz pecaminosa que nós herdamos de Adão e Eva por causa da desobediência, de acordo com a Bíblia, é isso que a Bíblia fala. Então, a gente tem uma tendência muito maior de ser negativo. E aí vem certas frases na cabeça da gente que a gente precisa, inclusive, aprender a identificar. E a gente precisa identificar, gente, porque o que acontece? A gente tem essas frases que funcionam como sabotadores. Frases que vêm assim, por exemplo, eu não tenho capacidade de fazer isso, né? Imagina, essa pessoa é muito melhor que eu. Ih, eu sou um perdedor. Sabe uma coisa muito importante que eu tava lendo num livro? Eu tô relendo um livro que chama Mindset. Mindset quer dizer mentalidade em inglês. É Dr. Carol. Esse livro eu recomendo, gente. Mindset. Leia esse livro, tá? Ela estava dizendo uma coisa com relação, né, essa questão de mentalidade. Que a gente, muitas vezes, né, acaba cultivando uma mentalidade de escassez. E também, escassez é o seguinte, sempre pensando na falta, na falta. E também um outro aspecto é o seguinte, foi transformado a palavra, tipo assim, eu falhei, que tá em inglês. Em inglês ele tem a conotação junta, mas tá bom, deixa eu tentar colocar aqui em português. Quando uma pessoa falha, porque ela falhou, ela é um perdedor. Entendeu? Porque ela falhou, ela é um perdedor. Porque em inglês, o falhar tem o falhar, que é o verbo, eu falhei, e tem o adjetivo. Mas em português, traduzindo, não dá certo. Só que isso fica na mente da gente. Porque eu errei, eu sou um perdedor. Porque eu falhei, eu sou um perdedor. E não é isso, gente. Transformou-se o verbo num adjetivo. Só que falhar, errar, é parte do processo humano de aprendizagem. Então vamos aqui de novo. Errar, falhar, é parte do processo humano de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo, mesmo que a pessoa ela tenha uma habilidade especial para fazer uma determinada coisa, né? Vamos dar um exemplo assim. Quando eu era criança, eu já demonstrava uma habilidade especial para desenhar e pintar. Deixa eu mostrar um quadro meu aqui. Vamos ver se vai caber na tela. Ai! Pera um pouquinho só. Eu tô com um problema de logística aqui porque essa tela é muito grande. Mas tá vendo isso aqui? Deixa eu fazer assim pra vocês verem um pouquinho. Isso aqui é um quadro meu, tá bom?
As rochas são em terceira dimensão. É um dos meus quadros. Ai, deixa eu virar, socorro. Ele é meio difícil, ele é meio pesado. Gente, vocês vão me perguntar, né? Nossa, mas onde foi que você aprendeu, né? Que curso que você fez? E eu vou dizer pra vocês, nenhum. Nunca fiz curso, não. Tudo foi assim na base de tentativa e erro. E assim, pra não dizer que eu nunca fiz curso, eu tenho uma coleção de livros há muitos anos que eu fiz uma coleção pra dar uma base, mas assim, é tentativa e erro, vamos lá, tal, mas eu sempre tive olho e mão boa pra isso, desde que eu era criança e minha mãe me incentivava. Aí eu lembro do primeiro pano de prato que eu pintei. Minha mãe pintava pano de prato e eu queria também pintar pano de prato, né? Ai, gente, eu borrei tudo, ficou horrível, eu chorei tanto. Falei, não vou fazer mais esse negócio, não, eu fiquei brava, sabe? Aí minha mãe falou assim, não, mas é assim mesmo. Normal ela foi muito sábia. Ao invés dela me criticar, como muitas pessoas acabam sendo criticadas na infância quando vão tentar fazer alguma coisa, ela falou, não, você vai ter que tentar de novo, porque é normal. É normal. E assim, minha mãe não pinta como eu faço, não, tá? Ela não consegue fazer esse tipo de trabalho. E eu acabei superando o talento dela. Mas por quê? Porque eu fui incentivada a isso também. Tá, ok? Então, mesmo uma pessoa que já tenha, de repente, uma habilidade natural, ela também comete erros e falhas. Isso é normal. Então, assim, se de repente vem frases na tua cabeça, olha, ai, é porque eu procrastino muito, ai, me sinto culpado, ai, eu não sei se eu tô pronto pra começar, ai, vai dar tudo errado, ai, eu não sou capaz, ai, sabe, ai, eu falho muito, eu erro muito, ai, a minha ansiedade me atrapalha, que dá errado. Isso, na verdade, são frases de sabotagem. E, aliás, um exercício que é bom você fazer. Cada vez que você vai enfrentar uma dificuldade, algo novo, alguma coisa que é nova, procura fazer o seguinte. Pega um papel, uma caneta, gente, e anota e escreve as frases que vem na tua cabeça. O que você faz? Dobra uma folha de papel no meio. De um lado, você escreve essas frases negativas, tá? Isso daí é algo que é impactante, presta atenção e funciona muito bem. Do lado, né, esquerdo, você escreve. Do lado direito, você vai escrever a forma que você vai neutralizar isso. E essa é uma das maneiras. Então, vamos supor, quando você tem uma frase assim, vai começar, não sei, um curso novo, de repente, tá bom? Digamos assim, você vai começar a fazer o curso lá comigo, o curso não, a mentoria comigo, eu no controle das minhas finanças, e eu começo a falar sobre uns certos termos, não sei o que, no começo você vai ficar meio perdido. Fala assim, nossa, o que é que essa mulher tá falando, né? E você vai falar assim, ai, eu não dou conta. Ai, é muito corrido. Nossa, tem muita tarefa para fazer, não dá tempo. Quando vierem essas frases na cabeça, ou não tô entendendo nada, eu acho que eu sou uma rolha, uma bolha, um mingau, sei lá eu. Sei lá o que é que você se chama, né? Nesses momentos, né? Nossa, sou tapado, sou uma tapada que eu não tô conseguindo entender nada. Escreve essas frases. E aí, do outro lado, você vai confrontar. E você confronta com frases, de preferência até frases bíblicas. Quem é que você é? Olha só, se você pegar lá no Gênesis, no comecinho, Deus fez o ser humano a imagem e semelhança dele. Inteligência! Todo mundo tem inteligência, presta atenção nisso. Não existe, olha bem pra mim, bem nos meus olhos aqui, ó. Não existe gente burra. Deixa eu chegar bem perto. Qual câmera que eu tô chegando perto? Não sei. Mas olha aqui, não existe gente burra, tá bom? Não existe. Deus deu inteligência para todas as pessoas. É lógico que nossa inteligência ela é limitada porque nós somos seres humanos, nós não somos como Deus. Somos a semelhança dele. Então tem frases, principalmente essas frases que vai, sou tapada, sou uma burra, sou merda, não aprendo nada. Você pode confrontar, em primeiro lugar, com a Bíblia. Pega frases da Bíblia. Ó, Deus me fez a imagem e semelhança dele. Tá? Então eu tenho a inteligência, uma porção da inteligência de Deus. Você vai confrontar. E cada vez que vier isso novamente na tua cabeça, você confronta. Aí vem de novo, você confronta e fala assim, nossa, mas eu tenho que fazer isso todas as vezes, não dá pra fazer só uma vez e já acabou? Não, porque a vida não é assim. Lembra do exemplo que eu dei da Bia? Ela consegue praticar, ela consegue fazer o que ela tem que fazer porque ela pratica todos os dias. E você acha que ela não tem sabotadores?
durante o percurso dela, dizendo que ela não era capaz, que a outra adversária era mais forte e tudo mais. Ai, eu acho que eu não sou capaz naquela empresa, sabe, de conseguir uma promoção. Imagina, tem gente que é muito melhor qualificada que eu. Quem sou eu para poder conseguir aquilo lá? Ai, não sei o quê. Quem sou eu para me relacionar com uma pessoa de valor? Ter um relacionamento abençoado e casar com alguém que realmente é uma pessoa cristã e interessante? Quem sou eu para fazer o meu casamento dar certo? Ou quem sou eu para poder fazer com que o meu relacionamento de namoro com o fulano, Beltrano dê certo? Todas essas frases, gente, anota isso, vai na metade e coloca do outro lado as frases que você vai combater, porque é uma luta. É uma luta que a mente, ela é um campo de batalha. Existe até um livro da Joyce Meyer, muito bom, que fala sobre isso, que a mente é o nosso campo de batalha. E a gente precisa batalhar e vencer todo dia. Mas à medida que você vai treinando, você vai praticando, porque assim, olha só, os médicos, eles dizem que na parte neurológica, né, da nossa formação, o que ocorre? Quando algo é repetido várias vezes, ele forma como se fosse uma trilha, um caminho. Sabe quando você vai andar numa floresta, alguma coisa, e tem aquela trilha pisadinha? Ali não nasce nada, né? Porque fica aquele caminho. Você vê, não nasce planta, não nasce nada, e fica. E não é por aquela trilha, que é a trilha que todo mundo passa. Na nossa mente é a mesma coisa, nas conexões neurais. Eles vai fazendo caminho ali, ó, vai fazendo caminho ali. Então, quanto mais você se apega, inclusive, essas frases negativas e muitas delas mentirosas, você vai formando aquela trilha ali, ó, aquela trilha ali. E para você anular essa trilha, você tem que abrir outro caminho. Você tem que abrir outro caminho mental, outro caminho na floresta do teu cérebro complicado aí. E a partir do momento que você deixar de andar por esse caminho aqui, ó, quando vier, você tá começando a andar por esse caminho negativo, você vem para o outro caminho, tá? O outro caminho positivo, vamos colocar assim, das frases para você confrontar. Esse caminho vai perdendo a força. E o que acontece? Plantas começam a nascer no caminho. E esse caminho começa a fechar. Agora, gente, perfeito não vai ser, tá bom? Porque perfeito somente vai ser no céu, vai ser na glória. Quando a gente estiver com o Senhor, entenda bem isso. Mas a gente começa a neutralizar e cada vez menos ir por esse caminho. Ele vai ficar uma trilha lá, mas uma trilha bem assim, mais mocosada. Você conhece essa palavra? Ah, tá mocosado, né? Mais escondido. E você começa a trilhar pelo outro caminho. E é isso que vai te fortalecer. Percebe isso? E isso é muito importante. Então a gente precisa fazer com que a mente ela se torne o quê? A nossa amiga. Porque, na verdade, ela pode ser um instrumento de inimizade, pode ser o seu pior inimigo. Então depende, qual é a trilha que você quer andar? E tudo isso faz a diferença muito grande. Inclusive em Romanos 12:2, ele fala o seguinte, ó, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ele fala de mudança de mente. A gente não pode se conformar com esse mundo da forma que ele é. Ele é um mundo caído, realmente. Mas não só ficar assim, é assim mesmo, acabou e pronto, né? Minha mente é assim mesmo, acabou e pronto, né? Olha, eu sofri os problemas no passado, eu tenho os traumas, meus traumas de infância, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. E muitas vezes, até falando de trauma, gente, precisa procurar um terapeuta, sabia? Às vezes, as pessoas precisam da ajuda, uma terapia espiritual juntamente com uma terapia psicológica ou um psiquiatra. Às vezes a pessoa precisa de terapia nos dois sentidos para ter essa mudança de mente, ok? Muito bem, então a gente precisa tomar cuidado porque a sabotagem é algo ruim, ela é uma energia ruim que suga a gente e põe a gente para baixo. E pior, ela traz uma ansiedade, muitas vezes, porque a gente já começa assim a pensar negativamente, a gente tem hora que a gente nem ouve e começa já a pensar e fica ouvindo somente a própria voz, isso é ruim. Eu tenho uma pessoa na família que tem esse problema. E eu tenho uma dificuldade muito, muito, muito grande de lidar com ele. Deixa eu falar abaixo. É meu pai. Entendeu?
Porque é o tipo da coisa que ele fica ouvindo a própria voz, ele não consegue ouvir o que a gente diz. Então, vamos supor, diante de uma situação, se eu vou falar alguma coisa que ele inicialmente não concorda, antes eu começo a falar e ele já fica assim, ó. Eu não sei se é para organizar as ideias. E aí ele não me escuta, fala por cima, ou melhor, me atropela, não deixa eu terminar de falar. E eu olho pra ele e falei, mas não era isso que eu ia dizer. Ah, mas você não ia dizer tal coisa? Não. Mas o que você ia falar? Você vai deixar eu falar? Mas não sei, não houve, tem essa dificuldade, entendeu? Mas assim, nós todos no geral temos. Não é só, é que é bem pesado dessa área. Mas tem momentos também que, por causa dos meus preconceitos, né, vamos colocar assim, às vezes eu não paro também para poder ouvir. Isso pode acontecer. Paro para não ouvir as pessoas. E por causa dessas frases, né, que sabotam. Então é uma energia muito negativa que vem e tudo mais. E assim, gente, na verdade, o que acontece? O nosso cérebro, ele tenta até, de uma certa forma, nos proteger, porque o cérebro ele foi criado para a nossa sobrevivência, tá bom? Só que a gente precisa ter a informação para lidar com ele direito. Por quê? Porque a gente precisa dominar esses pensamentos. Tem uma parte que é boa do cérebro, que é a questão de proteção, porque ele gera até um medo, e o medo ele é até bom porque aí a gente acaba sobrevivendo, né, a uma determinada situação que a gente tem isso alerta. Mas tudo demais faz mal. E o que eu vou falar aqui sobre os 10 sabotadores é tudo que é excesso. E entenda uma coisa, todos nós temos um pouquinho de cada um. Só que tem aqueles que são os mais. E a gente precisa identificar quais são os três principais. Os três principais. Que atrapalham a gente. Sabe? Os três que são em excesso na gente. E é bom até enumerar. Falar, tipo, cada sabotador, né? Classificar de 0 a 10. O quanto é muito presente. E o quanto nos atrapalha. Porque, gente, isso vai atrapalhar em tudo. Atrapalhar nos relacionamentos, nas finanças, então nem se fala. Porque questão financeira tem muita coisa de viés emocional envolvido. Vou dar um exemplo? Vamos dar um exemplo de um dos sabotadores, que é o prestativo. Eu tenho uma amiga que há muitos anos, ela e o marido dela tinham uma loja de embalagens. Eles vendiam para atacado, vendiam para varejo e eles me contrataram para fazer consultoria nessa empresa, porque eu já trabalhei com consultoria de negócios voltados para empresas familiares, né, pequenas empresas, pequenas e médias empresas, com foco, meu foco era o quê? Gestão de pessoas e área financeira. Tudo bem. E o que ocorre? Eu comecei a fazer uns levantamentos na empresa, nós tem que fazer todo o levantamento em termos financeiros, inclusive eles tiveram que abrir o caixa para mim, analisar as vendas, analisar, né, dívidas e tudo mais. E eu comecei a conhecer a família, a empresa familiar, trabalhava o casal, os pais e uma das filhas. Tá bom? Gente, eles tinham tantos problemas assim, financeiros, porque o que estava acontecendo? A empresa não saía do vermelho e tal. Só que eu percebi alguns vieses em termos de comportamento que atrapalhava demais. Um deles era o seguinte, era um dos sabotadores que eu vou estar falando com mais detalhes aqui, que é o controlador. Esse sabotador controlador, bom, o nome fala, né, que é ter controle de tudo o tempo todo, tudo tem que passar pela mão da pessoa, mesmo aquilo que a pessoa, de repente, não é boa em fazer. E era o pai extremamente controlador. O que o pai era bom? O pai era bom em ir pra rua, literalmente pegar o carro e bater na porta dos clientes, de bater na porta de empresa. Porque assim, o forte, eles tinham, o forte deles era o atacado, embora, né, o varejo estava indo muito bem, obrigado. Mas a pegada dele era ir pra rua, era conseguir clientes, era tirar venda, o cara era isso. Dentro da loja, ele queria se intrometer em tudo e queria que tudo passasse pela mão dele. E ele, para lidar com o cliente, um a um, ali no balcão, aquele... Nossa, ele era horrível. Primeiro que ele era uma pessoa muito desorganizada. Eles tinham, assim, uma gama muito grande. Eu vou falar, eu não estava no script de falar sobre esse assunto, mas eu vou falar.
porque é legal, né? Enquanto tô rememorando aqui. Ele, assim, para o público, ele era uma pessoa muito desorganizada e eles tinham um leque meio, sabe, eles, por exemplo, pegavam pedidos de clientes de sacolas específicas, sacolas com o próprio logo, eles mandavam fazer, eles pegavam o serviço, mandavam por um terceirizado. E só que tinham várias etapas daquelas sacolas. Eu até criei, na época assim não tinha um programa adequado, um software adequado, mas eu criei uma forma, como eles eram muito visuais, uma forma visual de fazer as etapas que os funcionários entendiam e que ele também entendia, na própria sala dele. Eu criei umas caixas, coloquei umas caixas transparentes na parede de cada etapa. Eram 5 tipos de serviço e cada tipo de serviço tinham de 4 a 5 etapas. Então eu criei isso. Né? A gente comprou as caixas e tudo mais. Por quê? Porque os pedidos ficava aquele amontoado de papel em cima da mesa dele. E tava na cabeça dele em que etapa que tava, gente. Era uma loucura. Mas foi lá pro terceirizado, foi lá pro designer, foi lá, né, pra estamparia, foi. Ele tinha que pegar o papel, aí ele ficava perdendo um tempão naquele montoeira de papel e ele ficava assim, olhando, 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 até dar resposta. Aí vinha um outro, ele se distraía, tal e tudo mais, aquele montoeira, e onde é que tá isso daí? Falei, para. Perguntei pra ele, tá tudo bem? Concorda? Concordo, tá bom, fiz. Nossa. Os balconistas dele, as balconistas, na verdade, que eram só mulheres, acharam maravilhoso, porque elas batiam o olho na parede, né? Viam, ó, o cliente tal tá na terceira etapa, o cliente tal tá na quarta etapa, o cliente tal voltou, o pedido dele chegou, vamos ligar pro cliente para poder já, né, para faturar e tudo mais. As balconistas dele tinham mais, sabe, condições emocionais, até inclusive, do que ele. Ele concordou, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu virei as costas, ele tirou tudo de dentro das caixinhas, tirou tudo na mesa dele de novo para ele ter controle, que ele falou: "Não tenho mais controle. Eu tinha controle sobre isso, eu tinha poder sobre isso." É um sabotador que atrapalhava. Aí eu chegava, lá vinha todo mundo em cima de mim, né? Não, porque olha o que ele fez, tal. Eu ia lá conversar com ele de novo. E porque ele não tinha realmente comprado a ideia e por causa desse viés sabotador. Eu ia lá, colocava tudo de novo. Esse era um. E numa dessa, o que acontecia? Esse excesso de controle fazia com que o pedido do cliente demorasse demais. O cliente às vezes desistia, cancelava a venda. Demorava-se muito para poder faturar. E aí, numa dessas, o dinheiro não entra, né? E aí, por que será que vende bastante? E por que será que tá nessa pindaíba? Por causa de coisas no dia a dia conectado com isso. Outro viés emocional, sabotador, era a esposa dele. Muito prestativa, que é o prestativo. E ela era o tipo de pessoa que não sabe dizer não. E assim, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar. E o que acontece? Todos nós frequentávamos a mesma igreja, tá? Porque eles não frequentam mais. Eles frequentam uma outra igreja, se não me engano. Mas enfim, qualquer pessoa da igreja que viesse, ai, minha irmã querida, porque vai ter um evento na igreja que a gente tá precisando de laço, de fita. Ai, será que você poderia doar? Ai, não sei o que, tal, tal. Qualquer pessoa que chegasse para ela e pedisse doação, ela doava. Ela não sabia dizer não. Sabe? Ela era muito, né? Ai, tal. Ai, mas é para ajudar. Ai, é para ajudar a obra. Ai, não sei o quê. Aí eu cheguei a um ponto que eu tive que confrontar. Eu tive que confrontar os dois. Eu falei assim para ela: minha querida, a tua empresa é uma ONG? Ou ela é para ter fins lucrativos? Ela é comercial ou ela é uma ONG, hein? Ela ficou assim, olhando para mim. Ai, mas é que eu não sei, tem que abençoar. Eu falei, tá, ó. A tua empresa é uma pessoa jurídica, por isso que chama PJ. Pessoa jurídica. Você está defraudando a tua empresa. A pessoa jurídica da tua empresa. Porque você está tirando uma mercadoria que talvez nem esteja paga, porque vocês estão devendo muita duplicata. Você está pegando uma mercadoria que né? Nem bem tá pago e você está dando para uma outra pessoa. Uma mercadoria que não é tua. Porque não é porque você é sócia da empresa, né? Tá no teu nome lá, você pode fazer o que você quiser com a caixa da empresa. Você tirar do seu prolabore é uma coisa.
Ah, você quer doar? Tudo bem. Tira do teu prolabore. E ainda assim, um limite. Porque nas finanças pessoais você também tem que ter limite. Então, o que você faz? Né? Quanto que é o teu prolabore? Prolabore, para quem não sabe, é o salário dos donos, tá bom? A gente chama de prolabore. Quanto que é? Então, você vai tirar uma porcentagem, 10%. E, aliás, tem uma tabela. E eu dou esse parâmetro lá na mentoria financeira, tá? Eu no controle das minhas finanças. Eu só tenho uma tabela que doações, 10% do seu salário. 10%. Mesma coisa do dízimo, tá bom? Tem a tabela de limite. Chegou no limite, olha, não tem. Já fiz as minhas doações, tal, mas é do teu salário, não é do PJ. Porque ela estava sempre doando. Então, quer dizer, poxa, o buraco. Sabe aquela história? Tipo assim, né? Eu até no meu trabalho de consultoria, tentando jogar terra e eles cavando ainda o buraco maior. Assim, não dá. Por quê? Vieses. E olha como isso atrapalha. Atrapalhou eles pra caramba, né? Pra poder conseguir sair desse vermelho terrível. E atrapalha as pessoas na vida pessoal, em tudo. Atrapalha as pessoas nas finanças pessoais. E muito bem. Deixa eu falar agora dos 10 sabotadores. Eu vou começar pelo crítico, porque o crítico é o poderoso chefão. Anota aí, gente, o crítico é o poderoso chefão. Então, o crítico é o primeiro aí da gangue. E por que o crítico ele é o poderoso chefão? Porque, assim, é o crítico que influencia todos os outros sabotadores, tá bom? Ele influencia e ele atrapalha. E o crítico ele encontra defeito em si mesmo, em todo mundo, ele provoca ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha, culpa, sentimentos negativos. E ele é o mais forte, é o crítico. E aí, se a pessoa ela tem até na personalidade dela, que é o que eu falei antes, né? Se ela tem a personalidade melancólica, tem o crítico, não só a melancólica, tá? O colérico também. O crítico é lá em cima. O crítico é bem lá em cima. Então, quer dizer, isso acaba se tornando um viés pior ainda se a personalidade da pessoa ela é melancólica ou ela é colérica. Se for uma mistura dos dois, ai meu Deus do céu. Só Jesus na causa. A mistura, assim, porque como a gente é uma mistura, personalidade a gente é uma mistura e sabotadores a gente tem influência de todos, né? Mas a personalidade tem sempre aqueles mais, né? A gente é uma mistura, normalmente tem os dois principais. Então, quando mistura o colérico com o melancólico, ai, meu, é uma mistura muito ruim. Desculpa, no meu ponto de vista, tá? Vocês vão perguntar, e aí, o que você é? Eu sou uma colérica sanguínea, só que às vezes o sanguíneo passa na frente, tá? Ok? Depende. No trabalho eu sou mais colérica. Com relação à vida social, eu sou mais sanguínea. Tá ok? Só pra vocês entenderem aí. Então eu troco assim um pouquinho os papéis, mas isso é normal. E aí esse crítico é que puxa o restante, né? Muito bem. E aí o que acontece? Tem essas frases críticas que muitas vezes vêm, que eu falei que vocês precisam escrever, porque uma vez que a gente define, gente, o que é que está atrapalhando, é aquela história, você tá com uma dor. Você tá com uma dor, você tá sentindo uma dor aqui, ó, na parte assim, aqui abdominal, mas você não sabe exatamente o que é. O que você faz? Você vai no médico. O médico ele não pede exames para poder fazer uma investigação? Então, da mesma forma, você precisa fazer uma investigação na mente. Porque quando você define e você identifica, fica mais fácil. E aqui vai uma dica para neutralizar e combater o crítico. As outras eu não vou ter condições de falar como é que combate e neutraliza. Mas o crítico, o que você faz com ele? Você tem que entender que o crítico é uma pessoinha aqui dentro no teu cérebro, tá? Uma pessoinha lá, fica te apurrinhando. E cada vez, às vezes, que acontece alguma coisa, vem aquele pensamento. Eu vou dar um exemplo, assim, de, às vezes, situações que acontecem comigo. Quando eu vou sair, eu tenho que sair. Então, quando eu tenho que sair, e, assim, tem semanas que eu preciso sair bastante de casa e tal. E é de praxe, muitas vezes, meu pai virar. De novo? Vai sair de novo? Vai sair de novo? Oi, sério, né? Que injeção de saco. E aí, o que acontece?
a minha mente já fica querendo antever que vai falar alguma coisa, e tem vezes que nem fala, mas já fica lá, né? Pô, mas por que você não foi? Por que você não fez? Eu não fiz, porque a minha agenda, quem dá conta da minha agenda sou eu. Ó, isso fica dentro da minha mente. Não expresso isso, tá bom? Mas aí opa, ó, sinal de alerta, tanta. Por que é que você tá ansiosa? Ah, porque você vai ser criticada. Será que vai? Nem sempre. Às vezes meu pai não tá em casa, às vezes ele tá dormindo, às vezes ele não sei. E outra, tem minha agenda, trabalho, de trabalhar, de estudar, de ir pra igreja, de fazer minhas coisas, certo? Né? Então, dá licença. Eu preciso fazer isso. E fora a logística e coisas que eu tenho que fazer pra família também, viu? Porque dois vêm gagar em casa. Tem muita coisa que eles não conseguem fazer, não. Sou eu que tenho que resolver pra eles. Mais um irmão caçula especial, tem que resolver coisas às vezes pros três. Então, assim, tem ainda a logística toda, e também de leve e vai, né? Tem horas que eu sou a Uber da família, porque papai não consegue levar em lugares que ele não conhece, não sabe usar o Waze, não sabe usar, mal sabe usar o WhatsApp. É complicado, isso sou eu que tenho que resolver as paradas. Mas, enfim, eu fico ali. Aí isso traz uma ansiedade tão grande dentro de mim, que eu falo, preciso neutralizar isso. E aí a forma de neutralizar. Dá um nome pro seu crítico. Ah, o crítico, de repente, é, sei lá, a bruxinha. Ou o crítico é o chatonildo. Ah, o crítico é o resmungão. Dá um nome pra ele, mas de preferência não nome de pessoas, tá bom? Mas dá um nome pra ele. Encrenca. Ô, encrenca. E aí, a partir do momento que você dá um nome, você vai alinhar a comunicação com esse crítico. Veio aquela frase de crítica na cabeça, já fala. Cala a boca. Ô, cala a boca, resmungão. Cala a boca, encrenca. Sai daqui, encrenca. E repreende até, gente. A gente que é cristão pode repreender. Tá repreendido em nome de Jesus, ô. Encrenca. Sai fora daqui. E outras formas de neutralizar, que aliás é até mais poderosa ainda, é utilizar frases bíblicas. Sabe? Quando via toda aquela. Não, porque quem é você? Não sei o que. Não, pera lá, o Senhor é comigo. Eita, pera lá, eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Deus é comigo. Deus não me abandona, mesmo em situações difíceis. E se acontecer alguma coisa de errado, olha só, gente, presta atenção. Quando a gente está em obediência, não que a gente seja assim, lindinho, maravilhoso o tempo todo, mas se a gente se esforça para obedecer a palavra de Deus, Deus é com a gente. Se a situação deu errada, é porque Deus permitiu, porque aquilo não era bom. Porque aquilo ia tornar em outra coisa. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece o caráter de Deus, a gente começa a entender esse tipo de coisa. E aí, isso não, sabe, te atrapalha. E você vai fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes, você vai repetir quantas vezes forem necessárias, entende isso? É uma luta constante, gente, enquanto Jesus voltar ou até Deus nos chamar para a glória. Então, a gente vai ter que usar versículos bíblicos, a gente vai ter que usar frases para isso. Muito bem, esse foi o crítico. Agora eu vou mencionar os outros, eu não tenho tempo de ir a fundo nos outros, mas na mentoria, eu no controle das minhas finanças, vou ter condições de aprofundar com detalhes cada um deles. O segundo, falei do crítico, que é o primeiro, que é o chefe da gangue. O segundo é o insistente. Esse insistente é uma pessoa que, assim, assim, entenda que é tudo em excesso. É ordem, questão de ordem, organização, perfeccionismo demasiado, padrões excelentíssimos. Sabe aquela pessoa que coloca aquela barra lá em cima que ninguém consegue alcançar? Talvez nem um atleta olímpico, né? Aquela barra de perfeição. E que se não tivesse... Nossa, eu me lembrou uma outra amiga que ela falou que essa parte dela estava tão elevada, gente. Você tem uma ideia? Ela tava, quando ela limpava a casa dela, ela tava pegando cotonete e para poder tirar uns risquinhos assim do vidro com cotonete. Quando ela chegou nesse ponto, e o marido dela até ficou assustado, ela falou: "Nossa, eu preciso do médico". Ela teve que ir no médico, ela teve que tomar um ansiolítico. Porque a ansiedade dela tá lá assim, ó. Imagina você pegar cotonete, gente, para poder limpar o vidro, ela me contou isso. Para poder limpar aquela sujeirinha do vidro. Ela tá deixando todo mundo doido. Sabe o que ela fazia com as bonecas da filha dela? A filha dela tem uma coleção de boneca.
Ela tinha que arrumar as bonecas por tamanho e também colocar vestidos. Ela falava para a filha dela que tinha que ter os vestidos de forma que fazia um composê, um degradê, uma paleta de cores. Era assim que as bonecas tinham que ficar. Oiê, boneca feita para brincar, não é não? Depois deixa que a filha lá arruma do jeito dela, mas não, ela ficava perturbando em relação a isso. Imagina quantas vezes essa mulher ia lá para poder, inclusive, por causa desse perfeccionismo e tudo mais, né, essa insegurança toda que ela sentia, ela não ia lá para poder verificar que a porta estava fechada, a janela estava fechada, não sei o que. Gente, para. Sabe? Em excesso, tudo em excesso faz mal. Terceiro, o hiperrealizador. Hiperrealizador é uma pessoa que para ela tudo está conectado a resultados. O valor dela. Se ela não tiver resultados, vamos supor, se ela for fazer uma prova na faculdade, e aí, de repente, nessa prova, ela não tira 10, né, ou tirar menos que 9. A nota para ela tem que ser, né, 9 e 10. Ou, de repente, é numa avaliação na empresa e ela não conseguir tirar 9, 10, não ficar entre os top de linha. Nossa, ela acha que ela não tem valor nenhum. Ela acha que é um zero à esquerda. Então isso é um problema. A pessoa ela se sente culpada. Ela não comemora também, tá? O hiperrealizador, ele é assim, ele tem que ter uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. A pessoa que faz muito, mas nada tem fim, ela não relaxa, ela não descansa. Então, para ela ter entrar numa depressão, para ela ter um burnout é quando é o estresse ao extremo. É muito fácil. Então, quer dizer, ela não sabe relaxar. Eu tenho esse ponto muito forte em mim, esse sabotador forte, que é o hiperrealizador, e eu tenho aprendido a relaxar. Eu tenho aprendido que, por exemplo, existe um negócio chamado ócio produtivo. Já ouviu falar nisso? Ócio produtivo. Ócio produtivo, gente, é algo que você tem que colocar na tua agenda e você tem um tempo para simplesmente deitar no chão e relaxar. Porque na minha cabeça, isso é preguiça. Aí já tem outro extremo, né? Dos folgados de plantão, dos preguiçosos. Na minha cabeça é o seguinte, eu tenho que ser produtiva, tenho que produzir, porque se eu não for produtiva, eu preciso tomar cuidado. Preciso ter Nossa, olha isso. Nem saiu nada. Enroscou tudo. Muita gente até editaria e cortaria. Eu não edito não, porque eu sou assim mesmo. Na cabeça de uma pessoa hiper realizadora, uma pessoa que tem, desculpa, esse viés sabotador, tenho que produzir o tempo todo. Eu não posso parar, não posso descansar, porque tem dinheiro, tem que fazer. E se não tenho resultado, eu não tenho valor. Quarto, que é o hipervigilante. A pessoa que tem o medo contínuo, aquele medo em excesso. Aí, por causa disso, tem ansiedade contínua. Acha que tudo vai dar errado. E, aliás, é um ótimo contador ou um criador de história. A pessoa cria um roteiro daquilo que parece até roteiro cinematográfico para poder provar a tese de que aquilo vai dar errado. O medo é tão grande que a pessoa vai criando, vai fantasiando. Já viu gente assim? Que vai fantasiando as coisas? Não é? Tipo assim, olha, alguém da família fala, nossa, gente, vamos viajar pra praia. Pra praia? De que jeito? Nós vamos de carro, né? Mas não cabe num carro. Não, vamos em 2 carros e tal. Mas aí pegar o carro mas aí e se acontecer algum acidente no meio do caminho? Mas e se chegar lá, o local que a gente alugar estiver sujo? Se tiver uma maresia na praia, e aí se alguém se afogar? Aí, sabe, a pessoa ela vai começando a inventar histórias, isso é terrível. O quinto é o prestativo. Eu usei exemplo da amiga minha, do comércio lá de embalagens. É uma pessoa que quer agradar todo mundo o tempo todo. Ela elogia para receber algo em troca. Ela precisa provar que é bom. Eu sou boazinha, eu sou boazinha. As pessoas precisam ver que eu sou boazinha. Principalmente que eu sou cristã, eu sou boazinha. Gente, esse cristão não é ser boazinho. Não é ser boazinho. Não é deixar as pessoas fazerem a gente de idiota. A gente tem que ter sabedoria e discernimento. Ser cristão é ser justo. As pessoas confundem ser justo com bonzinho. Se eu sou bonzinha, as pessoas vão ver que eu sou justa, que eu sou cristã. Isso não.
Que ser bonzinho é aquele tipo de pessoa que não sabe dizer não. Aliás, nossa, gente, olha aqui pra mim. Jesus era bonzinho. Jesus era bonzinho. Qual é a imagem que você tem de Jesus? Ele era bonzinho. Sabe o que eu lembrei agora? Aquela passagem, tá em Mateus, eu não vou lembrar o capítulo, mas tá nos evangelhos. Aquela passagem que Jesus entra no templo e fica irado. Ele entra no templo e ele vê que o templo, que era para ser casa de oração, as pessoas transformaram em comércio puro. E tinha muita gente que fazia peregrinação para ir até Jerusalém por peregrinação assim uma vez por ano, porque as viagens eram longas, era tudo a pé, camelo, essas coisas, né? E as viagens eram feitas com as famílias todas, que é aqueles monte de filho. E muitas pessoas acabavam não trazendo o sacrifício do rebanho e compravam lá na cidade, a hora que chegava, para poder sacrificar no templo. E tinha os cambistas de plantão, e eles cobravam um absurdo de caro. E estavam fazendo a casa de Deus um local assim de pura, como é que fala, puro comércio e também pura exploração. Pura exploração. E Jesus ficou muito irado. Ele cata um chicote e sai dando chicotada no ar. Slap, slap, slap. Ele vira a mesa dos cambistas. Aí sai animal berrando pra tudo que é lado, moeda caindo pra tudo que é lado. Ai, cara, eu queria ter visto essa cena ao vivo e a cores. E aí, Jesus era bonzinho? Jesus dizia sim pra todo mundo que pedia as coisas pra ele? Esse Jesus assim, um Jesus que é pintado, né? Que eu não sei se veio da Renascença, aquele Jesus branquelo de zóio azul, que isso, de acordo com as características do povo daquela época, ele jamais seria um branquelo de zóio azul, né? Mas aquela carinha assim, como quem diz, né? Bonzinho. Ô, gente, que distorção. Distorção da imagem de Cristo. Jesus era justo. Justo, duro, quando tinha que ser também. Mas ele não era bonzinho. Tá? Então, não inverte isso. O prestativo, então, fica sempre sobrecarregado. Ele é sempre o segundo. Por quê? Aí eu tenho que ajudar os outros e tal. Aí ela fala, mas acontece que eu sou cristã, não tenho que ajudar os outros, não os outros em primeiro lugar, não os outros. Sim, nós temos que pensar na necessidade do outro porque a gente é muito egoísta, isso é fato. Mas existe limite, gente, porque tudo é questão de equilíbrio. Eu tô falando aqui de excesso. Tudo é questão de equilíbrio. Você tem que cuidar bem de você primeiro. Tudo bem? Né? E você tem que ser generoso, tal, mas dentro das tuas posses, dentro do equilíbrio. Não é assim, tudo pros outros e eu fico sem nada. Não é assim que as coisas funcionam. E que é pior, o prestativo ainda pensa, ele acha que os outros vão retribuir do jeitinho que ele faz. E aí ele fica bravo depois, viu? Porque ele fica assim, nossa, eu fiz tanto fulano. Não, eu fiz tanto e nada aconteceu comigo. E isso detona o financeiro, né? Fiz tanto pela pessoa. Alguém pediu aquilo? Olha, porque fui lá. Eu passei, limpei, fiz compra, enchi o armário da minha vizinha. Cuidei de xexelento dela. Eu fiz tudo para aquela mulher. Agora que eu tô aqui precisando, ela não é capaz de fazer um café. Mas quem mandou você fazer tanto? E por que precisava fazer tanto? A pessoa tava acamada, é uma coisa. Né? A pessoa tava na cama, tava doente, não tinha ninguém para ajudar. Tá, faça sem esperar nada em troca. Porque o Deus que tá nos céus, ele sabe quando que você vai ter necessidade e vai colocar a pessoa certa no teu lugar. É o que uma mão dá, a outra esconde. Mas o prestativo gosta de cobrar. Sexto é o controlador, que eu também dei o exemplo, que era o marido da minha amiga, que tudo tem que passar pela aprovação dele, ele não confia em ninguém. Imagina se tem competência. Aliás, se eu não disser, ninguém vai fazer nada. E aí ele fica muito bravo, porque as outras pessoas não têm iniciativa, né? Só que ele já vai com o pé na frente. Eu lembrei de um outro caso, de uma pessoa que ela estava comentando o seguinte. Ela sempre foi muito controladora também. E um dia eles resolveram, a família dela com a família da irmã dela, viajar pra praia. E o que acontece? Todas as vezes que tinha algum passeio, alguma viagem, ela era quem cabeçava tudo. E atrás da informação, não sei o que, alugava, pá.
E ela não aguentava mais aquilo, que ninguém tomava iniciativa, e ela estava se sentindo super sobrecarregada, cansada. Ela falou, pera lá um pouquinho, eu vou fazer diferente. Ela tinha participado de um evento, falado sobre essas coisas. Falou, não, realmente eu sou controladora. Vou fazer um teste. E na volta, ela resolveu fazer o seguinte, falou, e normalmente ela que dirigia. Ela falou assim era um carro só, ela falou assim eu tô cansada, tal, então pediu pra irmã dirigir, né? Você dirige? Ela, sério? Posso dirigir? Pode. E ela pegou e sentou atrás, relaxou e dormiu a viagem inteira. Ela tava muito cansada. Ela dormiu a viagem inteira, nem viu passar. A hora que chegou, opa, já tava chegando em casa. E ela, nossa, que maravilha, dormi e tal. E a irmã dela tava toda feliz, né? Porque veio dirigindo. Falou, nossa, você tá tão feliz que você tá dirigindo? Ah, eu sempre quis dirigir. Ela falou, ué, por que você nunca falou? E você deixava? Você nunca deixou. Aí ela entendeu isso. Esse controlador é um dos meus vieses também, tá, gente? É um viés que eu peguei do meu papai. É um viés sabotador. Eu tinha muito isso profissionalmente alguns anos atrás. De ser tão controladora que meu apelido era sargento, tá? Tinha que ter minha aprovação em tudo e tal. E brava ainda por cima. É por causa da minha personalidade, da parte do colérico. Mas, e o colérico, ele é controlador. E o que acontece? Eu aprendi há anos atrás, depois de passar, gente, por cursos, né, e tudo mais, para expandir também, como eu disse, eu também sou coach. Eu tenho um certificado internacional de coaching. Depois que eu entendi, falei, eu preciso delegar, porque o controlador, ele não delega, ele não confia nas pessoas. Sabe aquela história? Isso tá muito enviesado com orgulho próprio. Essa pessoa não vai fazer que nem eu faço, imagina. Só eu consigo dominar isso. E eu fui percebendo, no meio profissional, que existem pessoas que são melhores que eu e que dominam certas áreas que eu não domino. Eu falei, cara, eu preciso aprender a lidar bem com essas pessoas, porque eu não vou conseguir aprender tudo. Porque aí no negócio do controlador, o controlador quer saber de tudo, quer fazer tudo, e aí fica sobrecarregado. Profissionalmente, inclusive, o que acontece com ele? Ele acaba querendo fazer tudo de uma vez, não dá espaço para os outros, e é a primeira pessoa que é mandada embora e a vida financeira vai pro saco. É isso aí. É o que aconteceu comigo no passado. Quando eu comecei a delegar e eu aprendi a fazer isso, uau! Foi incrível que a minha ficha caiu. E graças a Deus, isso já tem alguns anos. Deixa eu pensar aqui, quanto tempo faz que eu aprendi a começar a delegar? Não sei, uns 15 anos. 15 anos pra cá. É mais ou menos isso. Eu comecei a treinar e desenvolver as pessoas para elas fazerem. E lógico que não ia ser igual. Não precisava ter, assim, não precisava ser igual, não, mas com tanto que cumprisse o que precisasse ser feito. E aquilo que eu tirei, aquele negócio dos meus ombros, e foi tão gostoso ver as pessoas se desenvolverem, ver elas terem resultados. E ficar mais descansada e tranquila, sabe para quê? Para gestar. Olha só, gestar vem de gestante, né? Mas um gestor, um líder, dentro de uma empresa, ele tem tempo na agenda para prestar atenção, para poder dar o treinamento de desenvolvimento, para acompanhar, fazer o follow-up, fazer o feedback. E eu aprendi a me tornar uma líder e não uma chefe mandona. Porque tem grande diferença. Olha, a minha vida começou a ficar bem melhor profissionalmente, a minha saúde física, mental, para abrir a mentalidade para outras coisas também e para o aprendizado. Número 7, hiperracional, aquela pessoa fria e distante, aquela pessoa assim que ela age muito com a razão, muito com a lógica. Ela não é nem um pouco sensível, sabe? Nem um pouco. O outro pode estar num sofrimento lascado ali e ela vai, tipo assim, nossa, alguém, por exemplo, o irmão faleceu. Mas pra que você vai ficar chorando? Já foi, não tá mais vivo. Você chorar não vai adiantar trazer a pessoa de volta. Ô, gente, fala sério, respeita o momento da pessoa, né? Se pra você aquela pessoa não fazia diferença nenhuma, então tudo bem, mas respeita o momento dela. Respeita. E tem hora que o hiperracional parece que ele faz as coisas de maldade pra poder
sabe, colocar o dedinho na ferida. E ele gosta de ter, assim, o controle intelectual. E tudo na base da lógica, tudo na base da lógica. A gente não é assim, a gente não é o tempo inteiro na base da lógica. A gente é lógica, a gente é emoção, são as duas coisas juntas. Número 8 é a vítima. A vítima. Oi, gente, a vítima é aquela pessoa que, aliás, quem tem a personalidade do melancólico, esse viés sabotador é muito aguçado nela. É aquela pessoa que, ai, eu sou o dodóizinho. Ai, tudo de errado acontece comigo. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, nossa, é. E aí a pessoa, ela manipula as emoções para chamar atenção. É aquele tipo de pessoa que, inclusive, tem uma facilidade de entrar em depressão muito grande. Aliás, hipocondríacos, né? Sabe aquela pessoa que tem mania de doença? Esse sabotador, esse viés é fortíssimo nela. Porque assim, ai, se eu tiver dodói, alguém vai cuidar de mim, vai me carregar. Porque é o que ela quer. Alguém carregando ela no colinho, como se fosse assim, um bebezinho o resto da vida. Tá entendendo? Ela quer, eu preciso me sentir amada. E para ela se sentir amada, ela fica dodóizinha o tempo todo. Ou ela sempre inventa uma encrenca para chamar atenção para si. Eu tenho uma tia assim. Ih, se ela for assistir a live, ela fica brava comigo. Ó, tia, não vou falar teu nome não, tá bom? Mas se a carapuça servir, lascou. Mas é fato. Tá sempre. É uma coisa que dói. E sabe, gente, quando. Olha, essa coisa de conversar negativamente com si mesmo gera doença. Porque se você fica, né? Ai, eu tô com uma dorzinha aqui. Ai, porque isso daqui é muito ruim. Aumentando aquilo que você tá sentindo, o teu cérebro vai entender que ele tem que liberar toxina no seu organismo para você ficar muito mal. Aí, sabe o que acontece? O diabo aproveita essa fraqueza e ele monta no teu cangote. No espiritual as coisas também acontecem, viu? Vai chamando as coisas ruins para você ver o que acontece. Na comunicação do cérebro e na comunicação espiritual. Então você tem que tomar cuidado. Se isso aqui é muito forte em você, pessoa que se sente vulnerável demais e só faz planos para dar errado. Para chamar atenção. Faz de propósito. Porque quer ser carregada. Precisa de alguém para cuidar dela. É o vítima sempre. E a culpa é sempre dos outros, tá? Olha, a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu marido, dos meus filhos, é do meu vizinho, é da sociedade, é do governo. A culpa é do Lula. Tá bom? A culpa é dele. É do prefeito, é do vereador. Nunca assume a culpa para si mesmo. Eu tenho um amigo, eu tava conversando com ele esses dias. Ele trabalha num local e ele tá falando assim que tem a pessoa que cuida da limpeza geral lá do escritório. E esse amigo me perguntou o seguinte, se eu conhecia alguém que tinha filho de entre 8 e 10 anos. Porque essa mulher estava precisando de roupa pro neto. Ela falou assim que o neto estava indo com roupa emprestada para a escola. Tá? Eu falei, mesmo, é? Roupa e calçado emprestado para ir pra escola e tal. Que interessante. Eu falei assim pra ele, vem cá, e como é que é a estrutura na família dessa mulher? Porque só ela trabalha, ela cuida do neto, aí tem a filha que mora com ela, que é a mãe do menino, e que tá com um bebê, mãe solteira, tá? Não tô aqui pra poder julgar pessoa, situação nem nada, tá bom? Mas é só fazer uma análise geral. E ele me contou que já faz tempo que ele ajuda ela. Ele ajuda às vezes com cesta básica e tal, só que ele também não tá numa situação financeira que ele tá podendo ajudar. Né? E não é só ele, não. Os outros colegas de trabalho também. E que todas as vezes que encontra com ela, né, no café, que ela tá fazendo um café, e aí como é que a senhora tá? Ai, porque tá difícil. Ai, porque sou eu que trabalho. Ai, porque o menino tá assim. É sempre o mesmo papo. Sempre o mesmo papo, já faz tempo, tá? É sempre a mesma história. Ela tá sempre se vitimando. Só que assim, ela tem o marido dela, que não trabalha. Diz ela que ele vira, tá sempre doente. É ela que tem que trabalhar, sustentar a casa, a filha não trabalha, tá com os 2 netos lá, né? Aí eu falei assim pra esse amigo meu, eu falei, olha, é o seguinte, existe um certo limite para você ajudar as pessoas.
você ajudar a pessoa naquilo que ela está tentando fazer, tudo bem, mas você ficar toda hora dando, ela se acostuma e ela é vítima o tempo todo. Falei, para comer de conversa, ó, negócio de roupa, tem um monte de bazar aí, brechózinho, que vende a R$ 1. Aliás, bazar de igreja, 50 centavos, R$ 1, tem um monte. A filha dela não tá podendo trabalhar, mas a filha dela pode ir nos bazares, tá? Vou dizer mais. Em associação de bairro, eles vendem por 50 centavos, R$ 1, eles pegam as doações. Certo? Se a pessoa ela não põe dinheiro, não dá valor. E outra coisa, né? Ah, tudo bem, ela trabalha lá de segunda a sexta, né? Ué, ela pode fazer uma faxina no sábado. Boa faxineira, meu. Boa faxineira cobra 150 por dia. Pega aí, faz a conta aí. 4 sábados. Quanto que dá isso? 150, 300, 600 a mais no orçamento. Entende? Dá um jeito, mas para de ficar se vitimando. Só que a pessoa fica chorando, fica se vitimando, e aí o que acontece? Todo mundo vai cuidar dela e ela não vai se virar, porque aí os outros estão me ajudando. Olha, uma pessoa que ela fica por muito tempo numa determinada situação, tem alguma coisa errada com ela, né? E se você é essa que fica se fazendo de vítima nesse viés sabotador, toma cuidado. Isso vai te arruinar, se já não arruinou. Porque você não vai conseguir colocar as suas finanças em ordem de jeito nenhum. Você vai ficar sempre falando que é culpa do marido, da esposa, dos filhos, não sei o quê, e não vai assumir o seu próprio compromisso e responsabilidade. Sabotador número 9 é um inquieto que sempre começa uma coisa e não termina, aquela pessoa que gosta de novidade, precisa sempre fazer tudo intensamente e tal, não sei o quê, mas não aprofunda em nada. Você sabe que esse é um sabotador que tá pegando muita gente por causa da internet? A internet, muitas vezes, ao invés de ajudar, né, as pessoas ficam ao invés de se aprofundar, que nem eu tô aqui tirando um tempo, gente, eu até me perdi aqui na hora, eu tô sem relógio. Eu tô querendo entregar algo com qualidade aqui para vocês, mas a maioria, e eu, se eu não prestar atenção, eu acabo fazendo isso, por causa da inquietude que traz uma ansiedade muito grande, a gente quer novidade. E rola ali, rola ali, rola ali, rola ali. E às vezes passa 1, 2, 3 horas só vendo coisa que não agrega em nada, que não aprende nada e só dá dor de cabeça. E que é pior, não consegue nem dormir porque fica tudo agitado por causa da tela. O inquieto, ele não consegue acalmar a mente. Já viu aquela pessoa que tá aqui no celular e assistindo a TV ao mesmo tempo? Ai, não, mas eu sou multifuncional. É nada. Se eu perguntar pra pessoa o que ela tá vendo no celular e o que ela tá vendo na TV e ela me contar os dois, ela não vai conseguir. Porque a mente não foi feita pra isso, gente. Não é? Então você tá no celular, olha no celular, você tá lá. Não fica assim que não vai virar. E o número 10 é o esquivo, sempre tentando fugir das situações, sabe? Fugir. A palavra é fuga. Ele tem foco somente naquilo que dá prazer. Ai, deu prazer, tá belezinha, não quero lidar com o que é ruim nem dolorido. Oiê, o mundo não é assim não, a gente tem que aprender a lidar com o que é dolorido, o que é ruim. Aliás, isso é uma forma, gente, da gente ser moldado até por Deus, sabia disso? Se a gente está na presença de Deus, se a gente busca Deus e alguma coisa dolorida ocorre, é momento de aprendizado. Porque se tudo estiver muito bem, a gente não busca Deus. Mas o esquivo não gosta. Ele pensa assim, se eu evitar alguma coisa, eu não vou precisar lidar com aquilo. E vai embaçando, e vai enrolando. E que é pior, o problema vai ficando cada vez maior. E o esquivo, ele aparenta ser uma pessoa equilibrada, mas não é não. É só aparência. E ele não consegue se posicionar. Não consegue. Então, todos esses sabotadores são coisas, gente, que todos nós temos um pouquinho de cada, mas a gente tem que ver qual que a gente tem mais. A partir do momento que a gente tem essa informação, a gente precisa aprender a como lidar com isso. Não vai dar tempo de eu explicar como lidar. Isso só lá na mentoria, eu no controle das minhas finanças, tá bom? Aqui é um tirar gosto, como eu digo. Mas por que eu trouxe tudo isso, né? Eu trouxe como exemplo hoje a Bia, lutadora de judô, porque ela venceu. Então, voltando lá no começo, e para quem não pegou o começo, vai ficar gravado, depois você pode voltar. Porque a Bia, durante, inclusive, a luta dela, né? A Bia que ganhou a medalha de ouro pro Brasil.
ela estava assim com um controle mental impressionante. O rosto dela estava impassivo. Eu assisti a luta. E eu prestei a postura dela, todo o linguajar dela, não é? E o que a Bia falou pro repórter? Que o repórter perguntou como que foi lá no tatame. E ela falou assim, eu simplesmente fiz aquilo que eu pratico todos os dias, aquilo que eu treino todos os dias. E quem pratica esporte, gente, quem é profissional como ela, não é somente a preparação física, ela é principalmente a preparação mental. Principalmente a preparação mental. Se você até assistir a luta, você vai ver que a russa teve um momento, gente, que a ansiedade pegou ela. Ela se abalou. Ela não ficou focada que nem a Bia. E isso a atrapalhou. Quanto esse tipo de coisa, né, na nossa mente nos sabota e nos atrapalha, inclusive nas questões financeiras. A gente se deixa levar pelo emocional e a gente não presta atenção e não organiza as finanças. E o quanto isso traz problemas para a vida da gente. E assim como a Bia, ela estava tranquila porque ela treinava todos os dias. E a gente precisa treinar. A gente precisa treinar a nossa mente primeiro. A gente precisa identificar quais são os sabotadores que nos atrapalham para que a gente tenha prosperidade, para que a gente conquiste aquilo que a gente quer na vida. Porque muitas vezes tem coisas que a gente deseja, né? Quantos aqui não gostariam de ter controle sobre as suas finanças, sair das dívidas, sair do vermelho, fechar a conta no azulzinho, poder passear, poder escolher um tênis melhor, não por causa da marca para ficar mostrando, eu tenho um Nike de R$ 2.000. Não precisa ser também um Nike de R$ 2.000. Mas se a pessoa tem condições de comprar um Nike de R$ 2.000, tá, tudo bem. Mas se ela tem condições, né? E não parcelar em 24 vezes. Porque se ela parcelar em 24 vezes, ela não tem condições. E vou dizer uma coisa, quando a gente antecipa, a gente faz alguma coisa, inclusive, para aparecer, porque a gente tem que ver qual que é a motivação interna. Enquanto você não terminar de pagar, aquilo não é teu, você não terminou de pagar. Faz a prestação de um carro aí caro e começa a ficar devendo. Ele vai ser guinchado. Eles vão dar busca e aprendimento. Não é teu ainda. Entende? E muitas vezes eu vejo pessoas que não têm condição financeira se afundando em dívida para aparecer. Celular é uma delas. Ô, gente, eu fiz um trabalho recentemente numa ONG e os educadores lá não ganham, sabe, relativamente pouco, né? Mas, nossa, eu acho que eu contei, não só os educadores, olha só, é uma ONG atendendo, inclusive, crianças e adolescentes vulneráveis, de família bem pobre, alguns moram até em barraco. Chegamos até a visitar alguns barracos na favela, que não tem condições, e é uma ONG que eles não pagam nada. Tipo assim, as crianças e adolescentes ficam meio período na escola normal e meio período na ONG, porque os pais os responsáveis precisam trabalhar. E gente sem condições mesmo, tá? Gente muitas vezes de favela. Aí teve evento que os pais estavam juntos, eu só via iPhone. Nem eu tenho iPhone. Até tinha. E quer saber? Eu ganhei um iPhone de uma amiga minha. E sabe o que eu fiz com esse iPhone? Eu vendi. Você fala, você é doida? Você vendeu um iPhone, você não podia ter ficado com ele? Ué, pra mim não tinha serventia nenhuma, porque o celular que eu uso pra mim tá muito bom. Vai fazer o quê? E outra, tem que ter que configurar todas as coisas lá no iPhone. Demora um tempo pra poder aprender como. E já tá tudo bonito aqui no meu. Eu vendi. Ela me deu de presente. Ela tinha 2. E você sabe por que ela tinha 2 iPhones? Porque saiu um mais novo e ela comprou o outro sem necessidade. Que é o que a maioria faz. Só pra, tipo, eu tenho o último iPhone. E aí nessa ONG eu vi lá, sabe? Não só, né? Os educadores com iPhone que não tem, o salário não é lá aquelas coisas, mas pior do que isso são as pessoas, nada contra quem mora em favela, não é isso, tá, gente? Mas a gente sabia que essas pessoas não tinham condição financeira nenhuma com iPhone, vai ver em iPhone 14. Vem cá, você mora
numa favela, que você mal, assim, algum lugar tem chão até batido. Você mal tem uma cerca para fechar. E você vai gastar aí. O iPhone custa caro, gente. Qual é o iPhone mais barato que tem? O mais barato acho que é em torno de R$ 4.500. Você vai pagar, você vai gastar aí, sei lá, fazer em 500 prestações, ou ficar devendo, que muitos deles estão com o nome sujo, para mostrar que você tem um iPhone? Não tem isso. Gente, isso. Ai, eu tô tentando escolher uma palavra aqui para não as pessoas não ficarem, sabe? Mas isso não é inteligente. Não é. Não é. Sabe? Status pelatos. Sabe o que é status pelatos? É comprar o que não pode com dinheiro que não tem para tentar aparecer. E muitas vezes não tem comida direito. Fica comendo arroz com feijão, não tem um ovo para poder colocar na mesa. Fica aí mostrando o iPhone para ficar bonito na foto. Ah, dá licença, né? Isso é assim um desequilíbrio total, total. E aí a pessoa não sai de dívida, não sai daquela favela que deveria sair. Deveria ir para um lugar melhor, construir um local melhor, né, para poder morar, dar sapato, uma coisa decente, porque, sabe, vieses emocionais e esse descontrole todo. Então, hoje, no dia de hoje, gente, basicamente eu falei a respeito de como ter uma mentalidade de uma pessoa campeã. A gente precisa identificar quais são os nossos sabotadores, isso vai nos ajudar no dia a dia, vai nos ajudar, inclusivamente, na parte financeira. E assim, aqui é só um tira-gosto mesmo. Deixa eu ver que oração, que eu já me perdi, gente. Espera um pouquinho só. Eita, que eu passei bastante do tempo. Tava projetando só uma hora. Ai, tagarela de plantão é assim mesmo. E mais detalhes, gente, tem aí na mentoria Eu no Controle das Minhas Finanças, que aliás eu vou falar uma coisa rapidinho aqui em relação à mentoria. A mentoria são 7 sessões e ele está com preço promocional, ok? Até sábado às 23 horas. Eu já tinha, colocado o preço, que o preço da mentoria são 997. Esse, assim, é o preço médio, o preço normal. E ele está com 50% de desconto, 12 parcelas de R$ 49,75. E R$ 49,75, o que você faz com isso? Para poder te ajudar a sair desse engodo financeiro, realizar teus sonhos, acabar com esses medos, acabar com a tua procrastinação, realizar aquilo que você gostaria, tá? E mais, junto com esse pacote tem um curso, a Bíblia na Prática Sem Enrolação, que é a base espiritual, que é o que a gente precisa em primeiro lugar, que é o que eu vou estar dando junto, mais e-book, mais um cronograma bíblico. Olha, gente, tá show, tá um super pacote bem bacana. Então, é isso por hoje, tá? Cravos do meu jardim, minhas flores de maracujá. Até a próxima. Amanhã eu vou fazer mais uma live sobre um outro assunto. Eu ainda não tô com o tema pronto, mas vocês vão ver, é só vocês me seguirem no meu canal. E quem tiver interesse na mentoria, é só ir lá na minha bio. Tá lá escrito. Mentoria é na bio no Instagram, tá bom? Então quem tá no YouTube tem que ir lá no meu perfil, @toligado-em-Cristo. Na minha bio é só colocar o dedinho lá, que aí você já vai ser direcionado para a página e é só fazer a inscrição, beleza? Então por enquanto é só, gente. Ó, um beijo no coração de vocês, um abraço na sua alma e até a próxima live amanhã. Tchauzinho!